Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso do maníaco do parque. Mas se você caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, já deixa o like, já se inscreva no canal, já compartilha o link do canal com amigos que gostam desse tipo de conteúdo e já ativem o sininho de notificações para sempre que eu postar vídeo novo, vocês receberem as notificações. Mas então, bora pro vídeo. Francisco de Assis Pereira, mais conhecido como o Maníaco do Parque, é um assassino em série brasileiro. Ele nasceu no dia 29 de novembro de 1967, tem 58 anos atualmente e ele nasceu em Guaraci, que fica em São Paulo. O nome completo dele, é Francisco de Assis Pereira. Os pais são Maria Helena Pereira e Nelson Pereira. E os crimes que ele cometeu foi homicídio triplamente qualificado, abuso, atentado violento ao pudor e ocultação de cadáver. E ele teve uma pena de 268 anos. Francisco abusou e matou ao menos 7 mulheres e tentou assassinar outras 9 em 1998, mas ele confessou 10 assassinatos e 23 ataques, sendo condenado por crimes de abuso, estelionato, atentado violento ao pudor e homicídio. Seus crimes ocorreram no Parque do Estado, situado na zona sudeste de São Paulo. Nesse local foram encontrados os corpos de suas vítimas. O caso foi listado pelo portal G1, o BOL e o Super Interessante, ao lado de outros crimes que chocaram o Brasil. Embora tenha sido condenado a mais de 260 anos de prisão, a legislação brasileira da época não permitia que uma pessoa passasse mais do que 30 anos na cadeia, sendo esperado que ele seja solto por volta de 2028. Biografia. O Francisco de Assis Pereira passou por diversos traumas sexuais. Uma tia materna, chamada Diva, o teria molestado sexualmente na infância e com isso ele teria desenvolvido uma fixação em seios. Já ele adulto, um patrão o teria seduzido, o que levou ao interesse por relações homossexuais, e uma gótica teria quase arrancado o seu pênis com uma mordida, fazendo com que ele tivesse medo da perda do membro viril, além da ocorrência de uma desilusão amorosa que marcou sua vida. Antes dos crimes, ele também mostrou seu outro lado. Tainá, uma travesti com quem viveu por mais de um ano, constantemente sofria violência física por parte de Francisco, recebendo socos no estômago e tapas no rosto, exatamente como algumas das outras mulheres que sobreviveram relataram. Por conta da experiência que teve com a gótica, sofria de dispareunia, dor presente durante o sexo e o que, segundo fontes, dificultava a consumação do ato sexual e lhe causava frustração. Histórico. Antes da investigação dos crimes em série, ele já havia sido intimado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, que é o DHPP, para esclarecer a utilização de uma folha de cheque em nome de Isadora Frankel, que utilizará para a compra de um capacete. Tendo alegado a utilização do cheque com o consentimento da Isadora, que não era sua namorada e sim mais uma vítima escolhida aleatoriamente, foi liberado logo depois. Na época dos homicídios, o Francisco trabalhava como motoqueiro numa empresa próxima à delegacia que investigou os crimes. O proprietário, na época, relatou estranha atitude do funcionário que, dias antes da visita da DHPP,
teria deixado um bilhete reportando sua súbita demissão e saída da empresa. No dia anterior ao homicídio, ele cometeu um deslize ao abordar uma garota em meio a um de seus episódios psicóticos, a qual mencionou não poder acompanhá-lo naquele momento. A garota, portanto, notificou ter sido concedido pelo assassino um cartão de visitas com o nome de Jean, com o telefone da empresa onde o mesmo trabalhava, para que, caso houvesse interesse, que lhe procurasse. Ela relatou isso da HPP, a qual de imediato contatou o telefone, tendo a empresa do motoboy, a qual já investigará anteriormente. Em resposta do lado oposto da ligação, o proprietário informou então a saída de Francisco, deixando apenas o jornal que demonstrava seu retrato falado, bem como um recado de despedida. O Francisco, ele era extroverso e tinha habilidade de convencimento, deixando que as vítimas descrevessem sua situação atual, geralmente de conflito em seus relacionamentos, para se utilizar destas informações para a conquista e convencimento das garotas. Atuava principalmente no metrô, com mais frequência nas linhas atreladas à estação Jabaquara, onde abordava suas vítimas com a promessa de participação em ações de propaganda de uma grande empresa de cosméticos. E a escolha geralmente se concentrava em mulheres com aparente incômodo emocional, as quais o delinquente descrevia como tristes e de cabeça baixa, com aparente insensibilidade à aproximação de estranhos. Ao desaparecer, deixou apenas o jornal e um bilhete sobre a mesa e lamentava ter de ir, pedia desculpas pela forma repentina da partida. Em meio às investigações e após a saída de Francisco da empresa de motoboys, houve contato do proprietário com o departamento quando o mesmo solicitava a visita do delegado ao local. Quando da chegada, o proprietário indicou estranheza na descoberta de um osso de costela bovina junto a um RG inserido na cerâmica do vaso sanitário dos banheiros da empresa, descoberto apenas em função de quebra. Estava ali a conexão do Francisco e sua primeira vítima, a Selma Ferreira Queiroz. Francisco empreendeu em fuga com destino ao sul do país, onde foi encontrado. Quando na presença do delegado da HPP em São Paulo, Francisco confessou os crimes, inclusive indicando a localização dos corpos. Ele também indicou a localização das ossadas de Selma, as quais ainda não haviam sido encontradas pela polícia no Parque do Estado. Após capturado pela polícia, o que mais impressionou as autoridades foi como alguém sem armas conseguia convencer as mulheres a subir na garupa de uma moto e ir para o meio de um matagal com um homem que tinham acabado de conhecer. Hoje, o homicida é recordista no recebimento de cartas no presídio e o presidiário, inclusive, se casou com uma admiradora, tendo separado tempos depois com relatos da ex-noiva de estranheza em suas ações e personalidade. Francisco será liberado em 2028 após completar os máximos 30 anos de reclusão exigidos pela legislação brasileira. Em contrapartida, psiquiátricas notórias indicam que irá delinquir novamente em função de seu estado mental irreversível. Entanto, em setembro de 2018, o Ministério Público informou um pedido à Justiça para execução de um novo exame do estado mental, a fim de impedir a soltura do condenado. Crimes. Durante o interrogatório, o Francisco afirmou que convencê-las era simples, bastava falar aquilo que queriam ouvir. Francisco cobria todas de elogios, se identificava como caça-talentos de uma importante revista, oferecia um bom cachê e convidava as moças para uma sessão de fotos no ambiente ecológico. Dizia que era uma oportunidade única, algo predestinado que não poderia ser desperdiçado. Vítimas: Elisângela Francisco da Silva,
Elisângela Francisco da Silva tinha 21 anos e era paranaense. Filha de uma família pobre de Londrina, vivia em São Paulo com a tia Solange Barbosa desde 1996. Devido a dificuldades financeiras, abandonou a escola na 7ª série e, após ser deixada por uma amiga no Shopping Eldorado, zona oeste de São Paulo, nunca mais foi vista, tendo seu corpo nu encontrado em 28 de julho no Parque do Estado. O corpo, já em avançado estado de decomposição, exigiu um duro trabalho de identificação. O reconhecimento só aconteceu 3 dias depois. Eu tinha esperança de que não fosse ela, diz a tia. No dia do seu desaparecimento, a Elisângela saiu de casa dizendo que voltaria em 2 horas. Raquel Mota Rodrigues. A grande ambição de Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, era ganhar dinheiro para ajudar a família que vivia em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Aos fins de semana, Raquel costumava frequentar bares com 3 amigas. Nunca chegou em casa depois da meia-noite. Por volta das 8 horas da noite do dia 9 de janeiro, saiu da loja de móveis onde trabalhava como vendedora no bairro de Pinheiros, que fica na zona oeste da capital paulista, e ao desembarcar na estação Jabaquara do metrô, já quase em casa, telefonou para a prima avisando que conheceu um rapaz e que aceitará posar de modelo para ele em Diadema, na Grande São Paulo. Disse que era melhor ela não ir, lembra a Lígia. Era muito arriscado sair com um desconhecido. Eu não vou, respondeu a garota. Raquel nunca mais apareceu e seu corpo foi encontrado no matagal do Parque do Estado no dia 16 de janeiro. Selma Ferreira Queiroz. A Selma Ferreira Queiroz, de 18 anos, era a mais nova de 3 irmãs que pretendia fazer faculdade de Ciências Contábeis ou Computação, e os planos de Selma, contudo, foram interrompidos na tarde do dia 3 de julho. Entre sua casa, na cidade de Cotia, na Grande São Paulo, e o centro da capital paulista, onde trataria das formalidades referentes à sua demissão como balconista de uma rede de drogaria, ela desapareceu. Era uma sexta. No dia seguinte, um homem telefonou para Sara, a irmã de Selma, e informou que a moça havia sido sequestrada e pediu um resgate de R$1.000, dizendo que voltaria a ligar no final da tarde. Não ligou. Nesse mesmo dia, o corpo de Selma foi encontrado no Parque do Estado. Ela estava nua, com sinais de abuso e espancamento. Nos ombros, seios e interior das pernas havia marcas de mordidas. Selma morreu estrangulada e o último sinal de vida da garota foi para o namorado. Ela avisou que não chegaria a tempo para assistir ao Jogo do Brasil contra a Dinamarca com ele, mas que estava a caminho de sua residência. Patrícia Gonçalves Marinho. Aos 24 anos, a Patrícia nunca revelou à família o sonho de ser modelo. Em 17 de abril, ela saiu da casa da avó Josefa, com quem ela morava, e desapareceu. Seu corpo foi descoberto em 28 de julho e estava jogado numa área deserta do Parque do Estado. A identificação de Patrícia só foi possível porque ao lado do corpo foram encontradas roupas e bijuterias da moça. Ela foi abusada e morreu por estrangulamento. Cartas. O famoso motoboy recebia várias cartas de admiradoras na prisão. E eu vou falar alguns trechos desse documento. Eu não sei o que fazer para te distrair, mas eu tenho uma ideia. Primeiro quero dizer que te desejo todas as noites. É muito bom. Te acho gostoso, meu fogoso. Você está juntinho comigo dentro do meu coração. Depois que chego em casa, queria você de corpo e alma, te amando. Te quero de qualquer jeito. Eu te amo do fundo do meu coração. Não perca a esperança. Acredite em Deus.
porque algum dia a gente vai se encontrar. Sei de seu comportamento doentio, por isso quero que fique calmo. Por enquanto, nossos beijos são assim, mas quero te beijar de verdade. Acho que tem saudades. Eu te amo, te amo, te amo, te desejo, te quero de corpo e alma. E me perdoe por tudo que estou sofrendo. Sabe, Francis, eu não me conformo e choro, e eu preciso ser forte. Quero te dizer que estou morrendo de saudade. Quero você. Ai, meu Deus, como te desejo todas as noites. Eu durmo sozinha e querendo você aqui, mas sei que é impossível. O certo é eu ir te ver, e como posso sentir que é meu. Francisco, não deixe a tristeza tomar conta de você e acabar com o brilho do seu olhar. Acredite em Deus, você não está e nunca ficará sozinho. Jesus te ama, sua mãe e seu pai também, e principalmente eu. Depois que tudo aconteceu, tentei dar um fim à minha vida, mas uma coisa super interessante teve que acontecer. Eu pensei muito e tive esperanças. Acredite, o mundo dá voltas. Quando a gente menos espera, algo de bom sempre acontece. Gente, isso que eu li pra vocês, que eu falei pra vocês, são trechos de cartas de admiradoras mandou pro Francisco na cadeia. Mulheres dizendo que ama ele, que desejava ele. Isso é muito doentio, psicótico e bastante assustador. Mulheres terem essa paixão toda por um ser humano que tirou a vida de outras mulheres, abusou e fez de tudo horrível. Então, é uma situação que eu não ler essas coisas, ver esses trechos, eu não sei se eu rio ou se eu choro, sinceramente. Porque vai existir gente idiota nesse mundo pra ficar mandando cartas de admiração pra um serial killer. O jornalista e roteirista Gilmar Rodrigues publicou em 2009 o livro Loucas de Amor, Mulheres que Amam Serial Killers e Criminosos Sexuais, editora Ideias a Granel, onde tenta entender por que o Francisco é desejado por tantas mulheres. Segundo o autor, ele ficou impressionado com as cerca de 1000 cartas de amor que o criminoso recebeu um mês após ser preso, ainda em 1998. Condenação. O Francisco ele chegou a ser dado como morto numa rebelião de presos em dezembro de 2000. Mas após uma série de desencontros, a direção da prisão confirmou que o motoboy, jurado de morte por outros presos, estava vivo. Condenada a uma soma de 268 anos de prisão, Francisco diz que hoje se considera uma pessoa normal. Segundo ele, está vivo por causa da fé. Diz que o que ele fez no passado não teria sido fruto de sua própria vontade, mas sim de uma coisa maligna. Jussara, a sua esposa, que ele conheceu por carta, dedica o seu tempo com a tentativa de solucionar seus problemas jurídicos. Depois de passar por várias penitenciárias do interior de São Paulo desde 2001, Francisco está cumprindo pena atualmente na penitenciária Orlando Brando Filito, no município de Iaras, onde ele está preso desde o dia 22 de maio de 2009. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, a IBOP, para o Ministério Público em 2004, mostrou que o caso policial é o mais lembrado pelos brasileiros, com um índice de 76%. Sim. Os assassinatos em série foram ainda o crime mais lembrado entre 2006 e 2007. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Esse caso... Gente, eu não sei nem o que eu posso dizer sobre esse caso de serial killer. Porque é meio assustador, né? Você pensar, você lembrar que ele vai ser solto em 2028, daqui 2 anos. Então, um ser humano que não deveria ser solto,
Mas, né, eu espero que até lá alguém tenha conseguido fazer que esse ser humano não seja solto. Porque, mesmo que ficou muito tempo preso, mas eu pelo menos não vou confiar que esse cara mudou e que ele não vai matar outra pessoa quando sair da cadeia, né? Então, porque, assim, a gente não confia nem em homem normal. Aí imagina confiar num cara que já matou outras mulheres, que é um serial killer. É impossível você confiar num ser humano desse. Mesmo que a gente tenha que dar uma segunda chance, tudo mais. Mas é complicado dar uma segunda chance com um serial killer. E o que mais me deixa assustada é o tanto de cartas de amor que esse ser humano recebeu depois de ser preso. E a esposa que ele arrumou, ele conheceu por carta. Então, era uma fã maluca dele. Sério, eu queria entender o que se passa na cabeça dessas mulheres que ficam doidas por conta de serial killer. É o quê? Se interessa nesse tipo de gente porque ficou famoso por assassinar outras mulheres? Não passa na cabeça dessas mulheres que elas podem ser próximas vítimas dele? Ah, não sei, gente. É meio doido falar sobre esse caso. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o link do canal com amigos que gostam desse tipo de conteúdo e já ativem o sininho de notificações para sempre que eu postar vídeo novo vocês receberem as notificações. Mas então, esse foi o vídeo. Beijão da Ju, amo vocês.